aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, maravilhosas? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui juntas para aprender aquilo que o Senhor tem pra gente, para aprender as maravilhas aqui de Deus, a nossa direção. E hoje eu vou falar sobre quando a gente desacredita da gente mesmo, né? E isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Por qualquer coisa a gente acaba desacreditando de nós. Mas na verdade nós não podemos desacreditar de Deus. Esse é o grande segredo. Então hoje eu vou falar sobre... Vou colocar aqui, eu vou falar sobre Josué 1:9. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e nos dá o privilégio de ouvirmos a Sua palavra, de ouvir a Sua direção todos os dias. Senhor, nos acorde, Senhor. Nos acorde para viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Nos faça ter entendimento da Sua palavra, andar na Sua direção, andar pelo Seu caminho, Pai, e te buscar cada vez mais. Que essa live, Senhor, seja cura para as pessoas que estão aqui. Seja um bálsamo para as pessoas que estão aqui. Que seja a direção, que seja um guia para as pessoas que estão aqui, Pai. Que seja o Senhor, e não eu, Lise, mas que seja o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falando a esses corações, a essas mentes, a essas pessoas que estão aqui te buscando, Pai. A essas pessoas que o Senhor trouxe até essa live. Por isso nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém, maravilhosas. Vamos pegar esse aviãozinho que tá aqui, vamos mandar para as nossas amigas. Vamos acordar esse povo. Venha, povo, acorda. Acorda, acorda, acorda. Bora. Pronto. Já mandei para um monte de amigas que eu tenho aqui. Gente, a história é o seguinte, ó. Quantas vezes você já desacreditou de você? Quantas vezes nós não acreditamos mais na nossa capacidade? E tudo isso, gente, é um processo, porque... de acordo com aquilo que a gente vai vivendo na vida, a gente já viveu tantas coisas, são tantas experiências, a gente já andou com pessoas que contaram tantas histórias pra gente, e parece que a gente conhece mais o mundo do que propriamente o poder de Deus. A gente conhece mais as pessoas, mais as histórias das pessoas, mais a vivência das pessoas do que propriamente quem é Deus na nossa vida. Então, claro que a gente muitas vezes acredita da gente, porque a gente não tem poder nenhum. Essa é a grande realidade. Nós não temos poder, mas existe um Deus poderoso no qual a gente não pode desacreditar. A gente pode até desacreditar da gente. Essa é a grande realidade. Mas de Deus, não. E aí, o que nos faz ficar firme? Nós temos que entender o seguinte. Muitas vezes nós não vamos ser capazes de fazer algo, mas nós servimos um Deus maravilhoso, que nos capacita todos os dias. Então, lá em Josué 1:9 diz assim, ó, vou começar por Josué 1:9. Olha o que Josué 1:9 diz assim. Josué, ele era uma pessoa que foi escolhida para ficar no lugar de Moisés. Quando Moisés morreu,
o Senhor escolheu Josué para continuar a conduzir o povo para atravessar e para chegar na Terra Prometida. E Josué, ele era um cara bem corajoso, porque quando Moisés pediu para um grupo de homens ir numa cidade, ver o que estava acontecendo lá, porque eles iam atacar. Deixa eu baixar o som. Eles iam atacar esse povo, eles pediram para alguns homens irem para lá. Ele voltou, Josué foi um dos únicos homens que voltou e falou o seguinte, ó, vamos, porque nós dependemos de Deus. Os outros falaram, não dá pra gente guerrear. Porque são muitos, o exército de lá é muito grande, então não dá. Só que Josué voltou falando o seguinte, ó, nós vamos porque nós somos dependentes de Deus e quem tá nos guiando, quem tá nos conduzindo é o Senhor. Olha o coração de Josué, o Senhor quer corações que sejam conduzidos por Ele, que acreditem nisso, que sejam direcionados por Ele, pelo Senhor. Não que a gente olhe, na verdade, as circunstâncias que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente vai olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo e vai dizer assim, não, aqui não há possibilidade. Com a nossa visão limitada da vida, não há possibilidade. Por tudo aquilo que a gente carrega, pelas nossas bagagens, não há realmente. Mas quando nós servimos um Deus, a gente entende que é Ele que vai moldando o nosso coração. Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando sobre isso. Para falar sobre o desafio de 21 dias. Eu fechei a turma ontem. Na verdade, eu ainda nem tirei o link lá na bio. Quem quiser, dá tempo aqui durante a live de lá se inscrever. Depois da live eu vou fechar a turma. Eu tava falando o seguinte, ó. Quando eu era pequena, gente... Eu vi meus pais brigarem muito por causa de dinheiro. Eles brigavam muito, muito por causa de dinheiro. Era sempre assim. Eu nunca vi meu pai e minha mãe se darem um beijo, um abraço. Eles foram ótimos na minha vida. Ótimos. Uma ótima mãe e um ótimo pai. Assim, eu tenho memórias incríveis com eles. Eles foram incríveis comigo, com a minha irmã. Eles foram incríveis. Eles são incríveis. Meu pai já faleceu, minha mãe é incrível. Mas entre eles, os dois, do casal, eles não conseguiam ter inteligência emocional para levar a relação. Então eles brigavam muito por causa de dinheiro. E brigavam na nossa frente. A gente morava num apartamento pequeno, eles brigavam muito. E aquilo me deixava muito tensa. Porque eu sempre achava que não ia ter dinheiro. Então assim, a gente teve que trocar de escola porque não tinha dinheiro. A gente ia no mercado. Primeiro a gente fazia compras grandes, depois a gente começou a diminuir tudo. Tudo ficava escasso. E minha mãe brigava com meu pai porque achava que meu pai não queria trabalhar. E aquilo lá era horrível. Eu ficava assim, era horrível quando eles começavam a brigar. E isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu cresci com duas coisas, né, importantes. Uma que foi bom, porque eu sempre pensei assim, ó, eu vou batalhar, eu vou trabalhar porque eu quero ter dinheiro, porque eu nunca quero brigar na frente dos meus filhos. E eu não quero ser uma pessoa que tá sempre brigando por causa de dinheiro. Só que também me fez crescer com muito medo de não ter dinheiro. Então, qualquer coisa que acontecesse, eu já tinha medo de não ter dinheiro. Medo. Esse mês preciso trabalhar mais. A minha visão estava sempre na escassez, no que eu não tinha. Meu Deus, que pavor. E se eu não tiver dinheiro? Me remetia à briga do meu pai, da minha mãe. É horrível, vou ter que deixar de ter isso, vou ter que deixar de ter aquilo. Era horrível pra mim, eu cresci com isso. E eu só curei isso quando realmente eu fiquei adulta e quando eu fui lá na minha raiz. É como se estivesse uma âncora na minha vida que me afundasse mesmo e eu não sabia onde estava essa âncora. Eu tive que voltar e ver aonde estava essa âncora na minha vida. Por que eu tinha tanto medo de não conseguir? Por que eu não saía do lugar? Por que eu sempre botava o não na frente? Porque se a gente não consegue nem prosperar, porque a gente vive ali naquela situação... daquilo que a gente viveu. Eu tenho uma amiga minha que eu sempre falo pra ela assim, amigas, tem que fazer tal coisa. Ela falava, não, pra mim, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, não, ganhar esse salário que eu falo pra ela, não, imagina, nunca vou conseguir, porque ela viveu nesse ambiente, então ela não consegue furar essa bolha, ela não consegue sair desse lugar, ela nem consegue prosperar pelaquilo que ela viveu na infância. Então, aqui, Josué, ele era um homem guiado por Deus. Então ele foi lá, ele viu que tinha um monte de gente, um exército grande, que eles, aos olhos deles, talvez eles não conseguissem. Tanto que eles voltaram, e foi ele e outra pessoa, foi ele 2 homens só que voltaram e disseram para Moisés o seguinte, ó, o exército é grande, mas nós temos um Deus poderoso. E Deus queria esse coração, e Deus quer nosso coração confiante nele, é isso que Deus quer da gente, um coração temente a ele. Então...
Josué foi colocado no lugar, foi escolhido, vamos dizer, no lugar de Moisés, depois que Moisés morreu, para guiar o povo. E aí Josué falou assim, né? Meu Deus, como assim? Como eu vou conseguir, quando a gente desacredita mesmo da gente, né? O Senhor falou para Josué assim, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir esse povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Eu darei vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. E é isso que o Senhor fala para mim e para você hoje. É isso que o Senhor fala. Chegou a sua vez de conduzir aquilo que o Senhor tem para você e deixar para trás aquilo que tá te impedindo. Aí você pode me dizer assim, Lizy, mas eu não sei o que tá me impedindo. Realmente, você vai ter que saber o que tá te impedindo. Por que você procrastina? Por que você tem medo? Por que você engordou desse jeito? Por que você come desenfreadamente? Por que você tem ansiedade? Por que você tem medo? Por que você não consegue ganhar dinheiro? Por que você não consegue ter um relacionamento duradouro? Por que você não consegue prosperar na vida? Por que você não consegue parar com ninguém, casar e ter um relacionamento maravilhoso? Por quê? Porque isso existe uma âncora na sua vida, que ela tá lá atrás, e você precisa saber por quê. Esse é o desafio de 21 dias, que eu te mostro por quê que você vive parado nesse lugar. Por quê? Para que você consiga realmente sair desse lugar. Mas, claro, a palavra de Deus, ela nos conduz, ela nos mostra exatamente isso, que nós precisamos confiar em Deus e realmente entender que é Ele que nos conduz. E aí, então, o Senhor fala para Josué o seguinte, ó, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. O Senhor só fala o seguinte, ó, só seja forte e corajoso. O resto nem pensa. Só seja forte e corajoso. E é isso que o Senhor fala pra gente. Olha só, não pensa nas circunstâncias. Só seja forte e corajoso e obedeça aos meus mandamentos. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo. Seja somente, ele fala várias vezes, seja somente. Isso o Senhor falou para Josué, isso o Senhor fala pra gente, e o Senhor tá falando para você hoje. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha cuidado de ser conduzido pelos 10 mandamentos, pelos mandamentos, pela tábua lá que Josué mandou. Então seja... o que você tem que ser? Seja somente forte e muito corajoso e tenha cuidado para cumprir aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer, aquilo que o Senhor pede para a gente fazer todos os dias que eu falo aqui, para você conhecer mais as histórias de Jesus, mais as histórias de Deus, do que propriamente as histórias dos seus amigos, aquelas coisas que aconteceram na vida dos seus amigos. Na sua vida, ok, você precisa saber. Você precisa saber o que está te prendendo, o que está fazendo você ficar presa no lugar onde você está. Mas você vê uma televisão, ligar a televisão e ver as tragédias que estão acontecendo por aí, só vão te travar. Agora, quando você está ligado em Deus, no Senhor, conhece quem é o Senhor que você serve, aí sim as coisas mudam. Tenha cuidado de cumprir a lei do seu servo Moisés. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. O Senhor fala o seguinte, ó, não se desvie da palavra do Senhor, não faça nada errado. Se você tem vontade de fazer algo, mas é errado, não faça, não se desvie nem para um lado pelo outro. Seja somente forte e corajoso, que é eu que vou te conduzir, é eu que vou colocar pessoas na sua vida, é eu que vou colocar, abrir porta de emprego, fechar portas de emprego, que não é o lugar onde você tem que estar, é eu que vou te conduzir. É eu que vou te levar para o lugar onde você tem que estar. Agora, se no meio do caminho você desviar de um lado para o outro, você não vai chegar. É como se você tá no deserto. Você tá no deserto, aí você não sabe pra que lado você vai, porque você tá imaginando, te largam no meio do deserto. Você não vê nada. Aí você vê uma placa, vá por aqui. Você tem que seguir aquela placa. Porque se você não seguir aquela placa, você não sabe nem se você tem que andar pra frente, pra trás, de um lado pro outro. Então você tem que ser conduzido pelo Senhor. Ou pela voz de Deus, lá, ou pela placa que está te indicando onde você tem que ir. E nós temos uma placa que nos indica todo dia para onde a gente tem que ir. Está aqui. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, diz o seguinte, ó. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de noite. De noite. O Senhor fala o seguinte, medite nele de noite para você ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Você precisa todo dia estar aqui, porque se você não está aqui na palavra de Deus todos os dias, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui, vamos supor, nós estamos aqui hoje lendo a palavra de Deus, você está certa de que Deus está te conduzindo. Amanhã você não ouve a palavra, nem depois, aí você se depara com uma briga na sua família, com o seu marido, você descobre uma traição, você desconfia do seu marido, você briga com a sua mãe, você briga com o seu pai, você briga com a sua irmã, você briga com seus filhos. Pode acontecer qualquer coisa, você bate o carro, acontece uma tragédia, você fica sem dinheiro, aí você esquece que existe um Deus poderoso na sua vida. Que existe um Deus poderoso para restituir a sua vida.
Um Deus poderoso que tem planos maravilhosos para você, que Ele não vai te deixar no meio das suas situações, no meio das suas dores. Por quê? Porque você está mais ligada no que aconteceu, no problema que aconteceu com seu filho, com seu marido, no seu trabalho, do que propriamente estar confiando em Deus, ligado a Deus. E você só consegue confiar em Deus quando você está aqui todos os dias na palavra do Senhor. Todos os dias quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E aí eu vou te dar vários exemplos aqui que vão te mostrar como Deus é poderoso. E aí o Senhor fala o seguinte, ó, medite na palavra de Deus para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, olha só como é poderoso isso aqui, eu amo essa passagem. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não esqueça isso que eu tô falando. O Senhor, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Então você não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo de onde você tá, não sei o que você tá vivendo, o que você tá passando, o que você almeja. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque muitas vezes a mente, ela nos sabota, né? Ela nos sabota o tempo inteiro. O ambiente que a gente anda nos puxa para baixo. O ambiente que a gente está nos molda. Aí você começa a repetir frases que você ouviu desde criança. Que você ouviu, que você colocou na sua cabeça e que você jura que é verdade. Tipo assim, eu não vou conseguir, eu não tô pronto, eu não tô preparado, eu não nasci pra isso. Ah, esse dinheiro eu nunca vou ter, não tem como ter. Ah, na nossa família ninguém deu certo, na minha família ninguém casou. A mulher não chega tão longe assim, não tem como eu ter um casamento próspero. Tem tantas coisas que eu já ouvi, gente, eu já ouvi. Ah, casamento não é pra sempre é muito tempo. Né? Quando a gente fala pra sempre é muito tempo. Hoje eu quero te lembrar então de algo que é muito poderoso. Não é sobre quem você pensa que você é. Não é sobre isso. É sobre quem diz que você é. E se você é um instrumento de Deus, se você tá aqui, se você consegue se enxergar como instrumento de Deus, que através da sua vida o Senhor vai ajudar pessoas, através da sua vida o Senhor vai curar pessoas, através da sua vida o Senhor vai abençoar pessoas, você tem que entender que um projeto de Deus não falha. Então você não precisa ter medo que o Senhor de alguma forma vai fazer com que você prospere na sua casa, na sua família, para que você resplandeça a glória dele. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro. É dinheiro também, claro, para você suprir as suas necessidades. Mas é aquela prosperidade que você tem, aquela paz de cuidar das pessoas, de tratar bem as pessoas e de ter um casamento maravilhoso dentro do seu lar, estabelecido, com Deus sendo o pilar da sua vida, os seus filhos, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar o seguinte: olha, essa família, ela vive algo diferente, essa mulher vive algo diferente, esse homem vive algo diferente. E é isso que o Senhor quer, porque eles vão enxergar Jesus através do seu comportamento, através daquilo que você vive. Mas não é assim, ó, ai Senhor, transforma minha família. O Senhor é o Senhor do milagre. E você é a pessoa da ação, do conhecimento, do fazer. O Senhor entra com o milagre, mas você precisa executar a sua parte. Será que você está realmente executando a sua parte? Você procurou saber? Você procurou se desenvolver? Eu fiz o desafio de 21 dias. Quem se inscreveu para o desafio de 21 dias? Algumas mulheres aqui se inscreveram. Tem mulheres que deram testemunhos já maravilhosos que eu coloco lá. Que falaram assim, eu quero buscar ser outra pessoa. Eu quero buscar. Agora, se você não quer buscar, como é que sua vida vai ser transformada? Você precisa buscar, então, ao Senhor. Buscar o Senhor. Continuamente, dia e noite, como diz a palavra de Deus. Nós temos que entender o poder que nós temos na nossa mente, o poder que nós temos realmente de transformar, na verdade, o poder que Deus nos dá. Não é que nós somos poderosas sozinhas, não é isso, tá? Não é isso. É que Deus nos dá um poder, através da palavra dele, de sermos conduzidas por ele. Quando nós somos conduzidas por ele, o nosso interior vai mudando. E aí, nosso interior mudando, tudo muda em volta da gente. Tudo muda. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz assim, ó: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você imaginar o seguinte, ó, eu sou instrumento de Deus. Deus não falha. Talvez eu não me veja capaz, mas o Senhor vai me capacitar para aquilo que eu preciso fazer. Você age de uma maneira. Agora, se você olha pra você e fala assim, eu não sou capaz, eu não vou ter dinheiro, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir ter um bom casamento, a minha família não vai dar certo, eu não sou aquela mulher de ficar casada. Se você tiver esse tipo de pensamento, você pode ter certeza que a sua vida realmente não vai dar certo.
Porque a sua mentalidade não vai transformar o seu interior. E Deus está falando todos os dias, mas você está indo contra a vontade de Deus. Porque Deus está falando uma coisa sobre você e você está falando que é outra. Como se você tivesse o poder de dominar a si próprio. Quando na verdade você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Quantas coisas aconteceram na minha vida que eu falei, não sou capaz de fazer isso. Isso que eu tô fazendo pra vocês agora, eu lá atrás poderia dizer assim, eu não sou capaz. Mas quem me capacita é Deus, gente. Quem me capacita tá aqui todos os dias com uma palavra diferente, é o Senhor. Se o Senhor se afastar de mim, se o Senhor tirar a mão dele de mim, eu não consigo. Eu sou conduzida todos os dias por essa palavra. Glória a Deus, esse é mais um presente pra mim do que pra vocês. Quer dizer, pra vocês também é, eu não vou igualar o presente, mas pra mim, eu me edifico lendo essa palavra. Imagina, nós precisamos estar muito mais em Deus do que no nosso filho, muito mais em Deus do que na nossa mãe, muito mais em Deus do que no nosso marido, é muito mais em Deus. Imagina assim, eu penso o seguinte, ó, o meu marido, tá? O meu marido, ele é temente ao Senhor. Glória a Deus por isso. Porque ele sabe, por exemplo, que ele não pode me trair, porque ele é temente ao Senhor. Não porque ele é um homem... e eu digo a mesma coisa de mim, não porque ele é um homem que não vai ter tentação, não porque ele é um homem super honesto, não porque ele é um homem perfeito, não, porque ele tem temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque motivo para trair, a gente tem todos os dias. Por quê? Porque nós temos hormônios, nós temos desejos da nossa carne, muitas vezes a gente não tá bem, muitas vezes tem pessoas que querem ter um frio na barriga diferente, um sentimento diferente, muitas vezes a pessoa tá lá no trabalho, vê a pessoa tá mais carente, alguém dá em cima, você começa a olhar os defeitos do outro, da sua esposa, a mulher começa a olhar os defeitos do marido, que todos têm, tá ali naquela convivência. Então defeitos e motivo para se separar, você vai encontrar todos os dias. Mas se você for temente ao Senhor, você não vai encontrar jamais, porque você entendeu que o Senhor fala que o casamento é para sempre. E que aí você precisa perdoar, você precisa conter a sua ira, você precisa entender que o Senhor tem um propósito dentro do seu lar, e aí as coisas vão se transformando. Por quê? Porque você é temente a Deus e não ao seu marido. Quando você entende o que o Senhor está falando, você não vai lá discutir com o seu marido, porque você pensa o seguinte, ó, não interessa se você acha que o seu marido merece, se seu marido não merece, seu marido... Você tá ali com o Senhor, Senhor, se o Senhor me falou que eu preciso ser... que eu preciso perdoar, então eu vou perdoar. Se o Senhor me falou que eu não posso mirar, eu vou me acalmar. Eu vou me acalmar. É quando a gente entende aquilo que o Senhor quer pra gente. Quando o Senhor fala que você precisa se posicionar, que você tem que ser ali sim, sim, não, não, dizer sim ou não, que você não pode ser morna, você sabe se posicionar e dizer assim, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, é a palavra de Deus, nós somos conduzidas por isso. A sua mente, muitas vezes... a Bíblia, né, nos ensina que nós vivemos aquilo que nós acreditamos. Nós vivemos o que nós acreditamos. Se você acredita na palavra do Senhor, você vai viver a palavra do Senhor. Agora, se você acredita em você mesmo, naquilo que você viveu, no seu passado, quantas pessoas estão presas ao passado, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela teve problemas na infância dela. Ela foi abandonada pela mãe por um tempo, ela é sozinha, ela separou e ela só tem um filho. Então, assim, o que ela tem? Muito medo de ficar sozinha. Muito medo. Só que esse filho vai casar, esse filho vai sair de casa, esse filho vai fazer as coisas que ele tem que fazer. E ela, se ela não se prender ao Senhor, se ela não entender o que o Senhor quer dela agora, o Senhor quer usar ela, quer usá-la, ela vai se prender muito mais ao ser humano, ao filho, a ficar sozinha e vai esquecer a voz de Deus conduzindo ela para um propósito que ele tem gigantesco na vida dela. Porque ela tá presa a coisas terrenas. Quando o Senhor fala assim, olha pra mim, você tem que estar ligada a mim. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai. É outra coisa. Agora você tem algo comigo. Quem está comigo, nova criatura é. E é isso que eu falo no desafio de 21 dias. Gente, o desafio de 21 dias é poderoso. Você ainda tem, ó, até o final dessa live para ir lá e se inscrever. O link tá lá na minha bio. Até o final dessa live, que eu vou tirar do ar, tá? Porque é limitado e aí eu vou abrir só, Deus sabe quando. Se a sua mente estiver quebrada, você vai viver quebrada. Se a sua mente estiver curada, você vai viver curada. E é por isso que Deus sempre trabalha primeiro na nossa mente e depois na nossa missão. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês, o ambiente molda quem nós somos. O ambiente molda. Vai ter pessoas que vão te levantar e vai ter pessoas que vão te afundar. Então você precisa saber bem aonde você tá andando, com quem você tá andando, no lugar onde você tá inserido. Por isso que Deus quer nos conduzir. Por isso que Deus quer falar e nós precisamos obedecer. Quando, por exemplo, Deus conduziu Abraão, o Senhor falou assim, Abraão, pega a sua parentela, deixa a sua parentela e pega a sua mulher e vai para o lugar onde eu te enviei.
Por isso que Jesus tirava os discípulos dele do meio da multidão e carregava com ele. O Senhor não deixava eles lá. O Jesus carregava os discípulos com eles. Ele levava até a multidão, ele falava o que tinha que acontecer, mas trazia ele para perto. Por quê? Porque Jesus sabia que ele era água viva, que eles tinham que beber e nunca mais teriam sede. O Senhor sabia que era ele que podia nutrir. Agora, quando nós estamos em qualquer ambiente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, aí realmente fica muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba se conduzindo, né? A gente acaba se moldando aquele lugar. Se moldando. Ó, a Linda falou que já fez o desafio, é uma benção. Realmente é uma benção. Então, Deus falou também para Josué, né? Agora é a sua vez de agir. E é isso que o Senhor está falando para você. É a sua vez de agir, de mudar a sua vida. É sua vez, é sua vez. Sai desse lugar onde você tá, vai prosperar, vai ser uma mulher que edifica o seu lar, vai ser uma mulher sábia, vai curar as suas feridas. Sai daquele, tira aquela âncora para o seu barco, para você poder ser conduzido pelo Senhor. Tira essa âncora da onde você está ancorado. Vai lá, busca essa âncora, tira, coloca dentro do barco e sai rumo à direção que Deus te ordenou, porque ele fala assim: eu te ordenei, seja somente forte, corajoso. Ou seja, né, Josué, não era questão da capacidade de Josué, era questão de obediência. Ele sabia que tinha ali um coração obediente. E é isso que o Senhor quer de nós, um coração obediente. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer na sua vida. A sua parte é avançar, a dele é abrir o mar. A sua parte é avançar, a dele é abrir o mar. Ele só quer que você vá, que você caminhe, que você marche na direção do Senhor, que você seja obediente. Não sei se vocês conhecem também a história de Gideão. Gideão, o Senhor falou assim: Gideão, é você escolhido para ir à frente. E Gideão estava escondido, estava com medo. Ele falou assim: eu, Senhor, o mais pobre da minha casa? Eu não tô preparado. Imagina que Deus te escolhe, Deus está te escolhendo, Deus está te levantando, Deus está te trazendo nas lives, Deus está remexendo seu coração e você continua dizendo pro Senhor: Senhor, eu? Imagina eu falar da sua palavra para alguém, eu, Senhor, de jeito nenhum, mas como eu? E o Senhor está falando o seguinte: sou eu que vou te capacitar. Gideão fez exatamente isso. Ele se achava o menor, ele se achava o mais fraco, ele se achava incapaz. Ele chegou a falar isso pro Senhor: Senhor, eu sou o menor, o mais pobre. Ele falava assim: eu não tenho nada, eu sou incapaz, eu sou o mais fraco. Mas Deus chamou ele dizendo assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, porque o Senhor faria ele um homem valente. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. O Gideão, ele se via um homem pequeno, mas Deus via ele um guerreiro e tornou ele um guerreiro. Talvez você se veja uma pessoa pequena, mas o Senhor não te vê assim. Quando eu conheci o Galego, gente, eu lembro que eu queria falar de Jesus para ele. Eu já era convertida, né? Mas eu não sabia nada, nem direito que era Jesus. Eu tava conhecendo Jesus, eu ia à igreja, já fazia um ano, eu tava ali aprendendo, eu não conseguia falar de Jesus. E aí eu pensava, e um dia eu liguei para ele e falei assim, sem ter nada com ele, ser amiga dele, sendo amiga dele, eu falei: eu tenho um propósito na sua vida. E o meu propósito era falar da palavra de Deus, só que eu não sabia falar da palavra de Deus. Gente, olha o que Deus fez. Hoje eu tô aqui falando da palavra de Deus para vocês, para uma multidão. Eu falo da palavra de Deus lá no meu Instagram. O Senhor me dá a voz para eu falar disso. Então, como Deus fez, eu não sei. Como Deus me capacita, eu também não sei. Sem Deus eu não sou nada. Eu só sou com Ele, e você é a mesma coisa. Como o Senhor vai fazer na sua vida, eu não sei. Onde Ele vai te levar, onde Ele vai te inserir, eu não sei. Ele só quer que você obedeça e que você procure saber quem Ele é. Ele só quer que você marche. Ele só quer que você caminhe. O mar é Ele que vai abrir. É isso que Ele quer, que você seja forte, corajoso, obediente e cada vez esteja mais na presença dEle. Moisés também foi assim. Moisés, quando Deus chamou Moisés olhou para o passado dele, pensou assim: como eu vou voltar para aquele lugar? Eu matei um homem lá, eu saí fugido, todo mundo me odeia, não tem, Senhor, como eu voltar para aquele lugar. E ainda mais, eu não sei falar direito. E aí o Senhor falou assim: não tem problema, sou eu que vou te conduzir, Moisés. Você vai sim voltar naquele lugar. E eu vou enviar Arão, que era o irmão dele, para falar então com você, para falar no seu lugar. Tudo aquilo que você tem para falar, se você acha que você não é capaz, eu vou enviar Arão para falar com você. Eram os dois, era uma dupla. Então não adianta você botar limite naquilo que você acha na sua vida. Eu sou limitado. Se não é, o Senhor vai tirar esse limite de você. O Senhor vai fazer as coisas acontecerem da maneira dele. Então, na verdade, não é você que vai sustentar o chamado de Deus na sua vida. Não é você. É o chamado que vai sustentar você. É o chamado que vai sustentar você. Não é sobre acreditar nos seus sonhos. É sobre não desistir de Deus, porque Ele nunca desiste de você. É isso. É não desistir de Deus, é acreditar em Deus. Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas vai acontecer.
vai acontecer da melhor forma. Então hoje nós podemos dizer que Deus ele está te perguntando o seguinte: até quando? Até quando? Até quando você vai acreditar nas vozes externas e não na voz de Deus? Até quando? Até quando você vai repetir as mentiras que a vida plantou em você? Até quando você vai acreditar que você não é capaz? Até quando você vai acreditar nisso? Até quando você vai carregar esse medo no seu coração? Até quando? Até quando? Aí o Senhor fala assim: não foi eu que te ordenei? Seja forte, corajoso. Seja forte, corajosa. Eu estou com você. Seja forte. Eu quero te levantar. Eu quero te colocar na linha de frente. Eu quero que você marche, que você ande, porque eu vou fazer de você aquilo que eu prometi. Imagem e semelhança do Senhor é o que você é. E é isso que o Senhor te fala. Amém? Pegue essa palavra e saiba que o Senhor está no comando da sua vida. Não sei se você entrou nessa live hoje com medo, com algum sentimento de incapacidade, achando que a sua vida não vai pra frente, a vida de todo mundo vai pra frente, a sua vida tá empatada, você quer prosperar, você quer melhorar em alguma área da sua vida, talvez você queira melhorar na sua área financeira, talvez na sua área conjugal, talvez na sua área social, talvez na sua área do seu trabalho, às vezes na sua área intelectual, eu quero ler mais, tem alguma área da sua vida que você quer melhorar. E o Senhor tá falando o seguinte, ó: eu estou te conduzindo, seja somente forte e corajosa, eu estou te enviando. Pegue essa palavra pra você, amém? Meninas, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Então, os recadinhos aqui do final dessa live. Eu vou deixar algumas lives gravadas lá no canal do YouTube, tá? Lizzy Benites. Depois eu vou colocar meu canal no YouTube lá no Instagram pra vocês verem, tá? Me sigam lá. E aí, se vocês quiserem enviar essas lives, rever de vez em quando, vocês podem ir lá enviar. Vocês podem ir lá. Então, vocês já estão sabendo que no meu canal do YouTube vai voltar ativa e eu vou deixar algumas lives gravadas lá. Outra coisa, então, no final, aqui recadinhos pra vocês. Quem ainda não se inscreveu no desafio de 21 dias, vai encerrar agora, já, daqui meia horinha. Você tem mais meia hora pra ir lá e se inscrever. O link deve estar no meu stories ainda e tá na minha bio. Passando meia hora, turma fechada. É isso, tá bom, gente? Aproveita, quem tá, aproveita, se joga nesse desafio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então se joga, seu coração, compra o seu caderno, faça essas atividades todos os dias, porque ela é transformadora, as atividades é transformadora. Se deite no lugar quando você for fazer sua reprogramação mental e você vai sair desse desafio uma outra mulher, outra coisa. Por favor, me manda em direct me falando como tá o desafio, me manda em direct. Tá? Me manda em direct, porque eu quero saber o quão poderoso está sendo na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por essa live. Obrigado por essas vidas que o Senhor tem trazido até aqui. Obrigado pela companhia dessas mulheres, desses homens que estão aqui comigo todos os dias. Mas principalmente obrigado, Senhor, pela sua palavra, por nos conduzir, por nos direcionar, Senhor, por levantar essas mulheres, esses homens que estão aqui como servos seus, aqueles que o Senhor quer transformar em testemunhos vivos da sua palavra. Senhor, derrame graça sobre essas vidas. Transforme, Senhor, esses lares, Pai. Transforme essas famílias, transforme a saúde dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Entre com milagre, entre com providência, Pai, em área financeira, Senhor, no trabalho. Entre com providência. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. E obrigada, meninas, pela companhia. Obrigada por estarem aqui comigo todos os dias, mas primeiramente, né, a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Obrigada a Deus por nos proporcionar isso. Um beijo, até amanhã. Tchau, vão lá correndo, se inscrevam que eu já vou tirar do ar. Beijo!